Boa tarde, sejam muito bem-vindos, bem-vindas a este momento de bate-papo com o Márcio Porte, autor do livro Cooperativismo Financeiro, uma história com propósito. Nós estamos encerrando a Semana do Cooperativismo com esse bate-papo, que vai ser um momento bem enriquecedor para todos nós. Como uma boa prática, eu vou fazer a minha autodescrição. Então, eu sou um homem branco, de cabelos curtos, escuros, estou usando um óculos com uma armação escura, estou usando uma camiseta azul clara. Bom, pessoal, hoje nós temos o prazer de receber aqui o privilégio de contar com a presença do Márcio Porte aqui conosco. Márcio, é um prazer receber você aqui conosco. Seja muito bem-vindo a esse bate-papo. Obrigado, Manuel. Obrigado a todos. Temos aqui a plateia presente também, né? E os colegas também que estão no virtual. Bom, também na linha da autodescrição, combinamos, né? Estamos muito parecidos aqui também, homem, usando óculos, também a camisa azul também, né? Só mudamos a calça, eu e o Manuel aqui, não, a cor muda um pouquinho, né? E é um prazer estar aqui falando um pouquinho, principalmente nessa semana importante, né? Do Dia Internacional do Cooperativismo. E encerrando a semana, que também tem um peso bem importante, né? Tem uma simbologia bem legal também, podendo falar sobre história, sobre princípios, sobre propósito principalmente, né? Então, obrigado pela oportunidade de estar aqui e também pelo interesse. Nós tínhamos aí mais de 1.300 inscritos para hoje, né? Então, um número surpreendente aqui. Pois é um nome de peso, né? Só complementando então a autodescrição, nós estamos aqui no auditório da Fundação Sicredi. Ao fundo aqui nós temos um painel branco com alguns cataventos de cor verde e a gente tem alguns colegas que estão aqui no momento presencial também participando deste bate-papo aqui conosco, ok? Certamente, a grande maioria de nós já ouviu falar de alguns nomes, o Raiffeisen, Padre Theodor Amstad, o Mário Krug Guimarães, entre outros nomes ligados ao cooperativismo de crédito. Mas será que a gente já se deu conta de quanto esforço, quanto engajamento, quantas superações os nossos pioneiros tiveram que enfrentar para criar, desenvolver e consolidar o cooperativismo financeiro como um sistema ativo e efetivo de inclusão, democratização e desenvolvimento socioeconômico para as pessoas, comunidades, cidades? Pois é, este é o objetivo do nosso encontro, despertar nos colegas o desejo de ler este livro do Márcio e conhecer um pouco mais sobre a história do cooperativismo de crédito no Brasil e entender cada vez melhor como este sistema traz na sua essência o propósito de construir uma sociedade mais próspera e como os ideais dos nossos pioneiros ainda se conectam com a nossa atuação nos dias de hoje. Se você já leu o livro, nós esperamos que este momento contribua para reforçar a sua compreensão sobre a relevância do cooperativismo de crédito. Então, nós preparamos algumas perguntas aqui para fazer ao Márcio e depois também nós vamos ter a oportunidade dos colegas aqui presencialmente, se quiserem fazer a sua pergunta, e os colegas que estão nos acompanhando de modo remoto também. Vamos lá? Márcio, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer a você é: por que escrever mais um livro sobre a história do cooperativismo financeiro? Tu já escreveu outras obras, né? Qual foi a grande motivação para escrever mais este livro sobre a história do cooperativismo de crédito? Bom, perfeito. Minha origem é a Sicredi Pioneira. Eu iniciei na Pioneira em 92, muito tempo atrás, né? E já são 31 anos de Sicredi. E eu conhecia muito bem a história da Pioneira, né? E muitas visitas, muitas pessoas iam para lá para conhecer a história local lá. E quando eu cheguei na Central em 2018, eu percebi que saber a história de uma cooperativa, mesmo que fosse a Pioneira, não bastaria, porque quando eu fosse participar de algum evento, alguma atividade em outra cooperativa, eu não poderia contar a história da Sicredi Pioneira ou falar do Padre Amstad lá na Pioneira. E isso é uma coisa que me bateu, assim, puxa, o que eu sei da história das demais? Qual é a história que eu poderia contar? E aí deu coincidência de eu ser convidado aqui na Fundação para ser o curador do livro A Trajetória Sicredi. Eu me surpreendi na época, né, com o convite, porque de fato eu tinha um conhecimento parcial da história. Foi muito legal, foi muito bom até para eu conhecer um pouquinho mais. Tive contato com vários vídeos que existem
que foram gravados. Inclusive o Mário Curul Guimarães tem um vídeo gravado falando toda a trajetória dele, contando a experiência, outras lideranças também. E também deu coincidência que 2020 foi o ano dos 40 anos, a comemoração dos 40 anos da nossa central. E o Fernando Alanhese, na época como presidente da central, disse: Márcio, tu conta um pouquinho da história da central, né? E eu pensei, eu vou contar o quê, né? E para mim foi uma grata surpresa conhecer a história do Mário Curul Guimarães, porque era algo que eu desconhecia. E eu costumo dizer que a importância do Amstadt é tão grande quanto a do Mário Curul. Um não existiria sem o outro, né? E para mim foi uma surpresa descobrir todo o repertório dele, todo o ideal, tudo que ele imaginou para o cooperativismo, para o Sicredi. E aí, até então, não tinha ideia de escrever nada, mas eu recebi um convite para escrever um capítulo de um livro de Santa Catarina, um livro sobre a imigração alemã em Santa Catarina, e eles pediram para eu escrever 15 páginas de um livro falando sobre a contribuição das cooperativas de crédito gaúchas em Santa Catarina. Primeiro que eu fiquei na dúvida, puxa, 15 páginas, será que eu fazia um ano já que não escrevia mais? E acabei aceitando, e quando eu comecei a escrever, eu estava com 25 páginas já, e eu vi que para reduzir para 15, é o que eu tive que fazer, eu tive que cortar o propósito de fato. Eu deixei os fatos dados, mas o propósito, as motivações eu tirei. Entreguei aquele capítulo do livro, e no que eu entreguei eu pensei, eu vou continuar essa brincadeira. E aí, de fato, surgiu o livro completo, né? Mas se eu não tivesse sido provocado por aquela iniciativa de Santa Catarina, não teria surgido. E se não tivesse tido a pandemia, também não teria escrito. Porque a pandemia deu o tempo de parar, refletir, pesquisar, né? E tem uma coisa interessante, quando eu falo da história, tem um capítulo que fala de Raiffeisen, a história alemã. Eu estive na Alemanha em 2012 e por alguma coisa, não sei se foi o Raiffeisen que baixou em mim, eu fui na biblioteca da ADG, lá em Montabaur, e eu tirei fotos de 50 páginas de diferentes livros. E guardei, estava no OneDrive até hoje. Né? Onde é que eu fui usar? No livro. Então mesmo tem uma parte da literatura que só encontra quem vai lá na Alemanha e lê em alemão lá, né? Então tem também isso, por vezes as coisas acontecem de formas que a gente não consegue explicar, né? Então, e aí eu acho que é um fato interessante, né, Emanuel? Cada cooperativa tende a escrever livros da sua própria história. Sim. A gente encontra vários livros sobre história, mas a gente não encontra nenhum livro que tenha um início, meio e fim, que encontre as coisas que fazem sentido, né, as conexões das diversas cooperativas lá de 100 anos atrás, o que era comum, o que era só dessa região. Então, também foi uma motivação, assim, ter uma história que contasse o todo. E o propósito não é contar a história do Sicredi. Tanto que quando chega em 95, com a criação do Banco Sicredi, ali eu interrompo a história, porque a partir daquele momento são histórias distintas entre Sicredi, Sicobi, o Cressol. Mas até aquele momento, até 95, a história é única para todo o cooperativismo brasileiro, né? Perfeito. E aproveitando esse gancho, né, tu citou esse livro de Santa Catarina, lá da Cooperativa de Santa Catarina. Eu fiz contato com a organizadora do livro, eu vi o lançamento e aí também pedi, e eles disponibilizaram aqui para a nossa biblioteca também esse livro, então compõe aqui também o acervo da nossa Bíblia. Eu queria aproveitar, já que você falou do Mário Curul Guimarães, porque para mim também foi uma descoberta ter tantas informações sobre ele no teu livro, né? E aí eu queria aproveitar para te pedir também para falar um pouquinho da atuação do Mário Curul, né? E como ele foi relevante para a história do sistema e também de um outro personagem aí que é o Roberto Rodrigues, né? Então desses dois que tiveram uma atuação muito forte e que tantas vezes não são citados ali quando a gente fala da história do cooperativismo. Exato, quando a gente fala da história, a gente fala do Amstadt. E esse foi um aprendizado, é uma coisa que eu trago da Sicredi Pioneira. Tem pessoas da comunidade que dizem: lá em Nova Petrópolis vocês falam do Amstadt como se ele tivesse feito tudo sozinho. Ele não fez nada sozinho. As pessoas... Tem um historiador lá muito conhecido que ele cobra isso, né? E de fato ele não fez nada sozinho, precisou de várias pessoas para apoiar no dia a dia. Inclusive a mula dele ajudava ele também, né? Era um apoio que ele tinha. Mas da mesma forma que ele foi importante, também o Mário Curul foi uma pessoa extremamente importante, porque ao final
da década de 70, as cooperativas tinham quase todas desaparecido, né? A gente vai falar disso mais adiante. Mas quase todas as cooperativas do Rio Grande do Sul e no país tinham desaparecido. E o Mário Cruel, que foi um assessor do ministro Delfim Neto, então o Mário Cruel, ele é de Santo Ângelo, do Rio Grande do Sul, ele trabalhou no Banco do Brasil, né, aposentado de carreira do Banco do Brasil, ele trabalhou no Banco Central, deu treinamentos de crédito rural no Banco Central, ele foi fundador da FECOTRIGO aqui no Rio Grande do Sul na década de 50, né, do século passado, e ele conhecia então algo do cooperativismo, e no final da década de 70, a grande maioria não vai saber, o Brasil decretou a moratória, né? O Brasil deu calote no FMI, como a gente fala, né? Disse assim, não tenho como pagar. E naquele momento o governo federal também disse, acabaram os recursos para o crédito rural. Não existe mais dinheiro do governo para o crédito rural. E aí existia uma turma de gaúchos, né, lideranças de cooperativas agropecuárias do Rio Grande do Sul, que estavam em Brasília, e o Delfim Neto disse o seguinte, eu fui embaixador do Brasil na França e vi a força que as cooperativas de crédito tinham na França. Vocês precisam fazer o mesmo aqui no Brasil. E aí ele apresentou o Mário Cruel como sendo uma pessoa que poderia dar esse apoio para constituir cooperativas aqui no Brasil, né? E o Mário Cruel, então, antes de ir de Brasília, vir para o Rio Grande do Sul, ele pesquisou os modelos mundiais, viu o que fazia sentido, o que tinha dado certo em outros países, e baseado nesse estudo de outros países, ele sugeriu o que seria o ideal para cá. E ele escreveu várias coisas assim, bem legais, tem livros, tem capítulos de livros, ele escrevendo assim o beabá do que deu certo, o que deu errado em outros países e o que ele sugeria aqui. Coisa que eu nunca tinha visto antes de escrever agora, de pesquisar agora, né? Então o Mário Cruel tem esse papel assim de ser a pessoa que colocou para funcionar a ideia de criar cooperativas de crédito dentro de cooperativas agropecuárias no Rio Grande do Sul. E aí eu fecho a parte do Mário Cruel. Então ele foi extremamente importante de pegar o legado do padre Amstad, daquilo que ainda existia, né, por conta das cooperativas que deixaram de existir, e deu velocidade para novas cooperativas. Só que a iniciativa do Mário Cruel, ela foi Rio Grande do Sul. O que ele sugeriu era para cá. E ali por 1983, 84, o Mário Cruel conheceu o Roberto Rodrigues, que a gente fala pouco do Roberto Rodrigues, e é ainda uma pessoa que está entre nós. Sim. E o Roberto, ele é muito cuidadoso, ele não fala de si, ele não se coloca como protagonista. Eu acho isso bem interessante, mas ao mesmo tempo faz com que as pessoas não conheçam esse enredo. Ele, né? E o Roberto Rodrigues abraçou a ideia de criar cooperativas, não só no Rio Grande do Sul, mas aí o Roberto Rodrigues e o Mário Cruel viajaram pelo país, convenceram em outros estados pessoas a também criarem centrais de cooperativas e a criarem cooperativas também. E o Roberto Rodrigues, então, ele era o presidente da OCB, a Organização das Cooperativas do Brasil, ele era uma liderança na época já. Ele atuou na Constituição Federal também para garantir que as cooperativas fossem inseridas como instituição financeira lá na Constituição Federal. Para nós isso hoje pode parecer uma coisa sem sentido, né? Mas se a gente olhar na Argentina, por exemplo, até hoje as cooperativas na Argentina, as de crédito, não são reconhecidas do sistema financeiro da Argentina. Tanto que não existem cooperativas de crédito lá. Tem bancos cooperativos. Que muda, seria um banco Sicredi, né? Um banco Sicredi lá, né? Muda bastante. Então, o Roberto Rodrigues deu esse apoio para que as cooperativas constassem na Constituição Federal. E mais adiante, em 92, o Roberto Rodrigues, de novo, participava do Conselho Monetário Nacional. Puxa, olha só a influência que ele tinha. E ali ele conseguiu destravar várias coisas e deu velocidade. Então, muito do que existe hoje, de novo, tem a semente plantada pelo Amstad, veio o Mário Cruel, deu uma irrigada nessa semente, e o Roberto Rodrigues ajudou a difundir isso para o país inteiro, e com a liderança e a importância política digamos assim, que o Roberto Rodrigues tinha, ele fez com que o Banco Central abraçasse a causa, e hoje estamos aí. Felizmente é graças a todos eles, né? Mas, de novo, nenhum deles fez nada sozinho. Né? Cada um deles tem a sua parte importante nessa história. Perfeito.
coisa também que eu achei muito legal assim de perceber no teu livro, e eu gostaria que tu falasse agora um pouco sobre isso, é que ainda nos dias de hoje as cooperativas valorizam e concretizam os ideais dos nossos pioneiros, desses que a gente citou, né? Você poderia citar alguns exemplos desta conexão entre passado e o nosso presente, né? Mostrando que isso ainda está presente na nossa atuação. Isso é uma coisa bem interessante também, né, Manuel? Porque por vezes tem gente que diz assim, não, mas hoje não é mais cooperativa, hoje é banco, mudou. E quando a gente olha o que se fazia no passado e a gente transporta para hoje, a gente vê que tem muitas coisas que são quase uma cópia e cola. Vou citar uma cópia e cola, Fundo Social. Fundo Social existiu há 90 anos atrás. Talvez ninguém mais lembrava, né? E hoje ele existe de novo. E tem muita coisa que se fazia e o que a gente fez? A gente deu um tom mais moderno, mas continua existindo. Vou pegar um exemplo, as lideranças. Tanto o Raiffeisen como o Padre Amstad falavam muito da importância de ter lideranças locais. E tanto que eles pregavam que cada cooperativa devesse atuar num pequeno município, numa circunferência pequena, né? Nem era uma região, era cidade mesmo. Hoje a gente continua fazendo isso, a gente tem uma agência em cada município, não tem mais uma cooperativa em cada município, mas a gente consegue dar a mesma importância que na época tinha uma cooperativa numa agência local. E quem são as lideranças que a gente tem em cada localidade hoje? Os conselheiros, os coordenadores de núcleo, o gerente da agência, em muitos municípios o gerente da agência, ele é uma liderança tão importante quanto o prefeito da localidade, né? Então essas questões eram muito fortes, são hoje esse olhar para o todo, para o conjunto, né? E aí pegando a nossa campanha agora que a gente fala do Sicredi, que não é só dinheiro, é ter com quem contar, nunca foi só sobre dinheiro. Se a gente olhar tanto na Alemanha como Amsterdã, nunca foi só conceder créditos, sempre teve uma preocupação com o cultural, educacional, com o social, com saúde, né? Sempre foi um enredo mais completo. A gente fala hoje de construir juntos uma sociedade mais próspera. Se a gente olha o slogan lá de 2012, no Ano Internacional das Cooperativas, foi cooperativas constroem um mundo melhor. Eu me surpreendi ao resgatar a história da Europa, verificando que as cooperativas, desde o início, desde 1700, 1800, as cooperativas sempre buscaram construir um mundo melhor. O slogan de 2012, lá da ONU, ele só veio trazer luz para nós sobre isso, mas estava muito presente lá. Então, se a gente quiser pegar, assim, tem muitos aspectos de coisas que se faziam e que a gente continua fazendo hoje, e talvez com a vantagem de hoje a gente ter isso muito mais organizado, né? A gente consegue dar mais velocidade, mais estruturação às coisas. No passado não era tão organizado assim, né? E eu ainda acho que a gente tem muita oportunidade de divulgar melhor o que a gente faz, né? Porque a gente faz muita coisa e fala pouco sobre isso, né? Mas tem muita oportunidade. Mas tem uma série de questões que a gente quiser buscar no livro, coisas que a gente enxerga do passado e do hoje. Hoje eu tenho a tranquilidade de dizer que a gente só modernizou as coisas, mas a essência do cooperativismo ela continua tão presente quanto lá no início estava, né? E aí essa preocupação com a formação de lideranças, né, que era algo que o Amstad tinha, né, ele procurava ver quais eram as lideranças da comunidade ali para passar a bola para eles assumirem a coisa, até porque ele não ficava fixo, né, nessas comunidades. Então, e hoje a gente tem algumas ações, né, programas, Comitê Mulher, o Comitê Jovem, que vão também nessa direção de formar lideranças para irem levando a cooperativa adiante também. Então, acho que essa conexão também a gente consegue ver nesse aspecto, né? O Amstad tem uma passagem lá em 1912, quando foi criada uma entidade, que ele sugeriu os estatutos dessa entidade, o Volksverein, né, a Associação Popular, e em determinado momento da revisão dos estatutos, os homens que faziam parte, eles pediram para mudar a redação e não dar luz às mulheres, né, não deixar tão explícito a participação das mulheres. E aí o que o Amstad fez? Numa plenária, numa assembleia, ele disse para as mulheres, se reúnam em grande quantidade
para garantir a inclusão de volta sim. no Estatuto da Participação Feminina, né? Então, ele, de fato, ele falava do jovem, falava da educação financeira. Educação financeira. O Amsterdã estimulava a educação financeira de jovens, crianças. A gente pode olhar a questão do manter o recurso na própria região também. Tinham campanhas, inclusive em alemão na época, de dizer o dinheiro da aldeia para a aldeia. Puxa, é o que a gente faz hoje ainda, sim, né? Sim. Fortalecer a economia local. Então, por isso que eu digo, tá muito presente tudo. A gente modernizou a fala, isso sim, mas continuamos sendo muito fiéis àquilo que existia, né? Eu digo assim, o DNA do cooperativismo é muito forte. Para a gente sair, desvirtuar alguma coisa do passado, a gente tem que se esforçar muito, porque no natural a gente segue a linha do que a gente sempre fez. É claro que quem eventualmente atua na central, atua no CAS, tem mais dificuldade de enxergar isso porque está mais distante lá da agência, do dia a dia. Mas se a gente for parar para pensar, se tem um associado lá na agência e ele está satisfeito com a cooperativa, para ele estar satisfeito, alguém desenvolveu o produto, alguém programou o produto, alguém regulamentou o produto, alguém fez rotina no CAS de noite para que isso funcionasse, né? E a gente não se dá conta disso, né? O quanto a gente pode fazer uma comparação assim com uma equipe de Fórmula 1. A gente enxerga só o piloto que cruzou a linha de chegada. Mas e quantas pessoas estão nos bastidores que a gente não enxerga? A gente enxerga o resto da equipe na comemoração, no final da corrida. Mas geralmente a gente não percebe. E quem é que é o nosso piloto de Fórmula 1 que a gente tem que torcer para que ganhe a corrida? É o associado, né? Então, na prática, todos nós estamos nos bastidores para que o associado seja o vitorioso na corrida, né, no desenvolvimento dele. Muito bom esse exemplo. E aí eu também pego esse gancho, né, que tu trouxe, né, porque tantas vezes a gente fala da essência do cooperativismo, a essência cooperativista, e às vezes a gente não consegue tangibilizar, traduzir como é que isso pode se dar no dia a dia, na prática ali, para os colaboradores e para os associados, né? Como é que, na tua visão, a gente pode traduzir melhor o que é a essência cooperativista, né? Como traduzir o nosso propósito de construir uma sociedade mais próspera para os nossos colaboradores e os associados, né? Como mostrar que nós estamos efetivamente concretizando tanto a essência quanto o propósito. Às vezes tem que pegar minha colinha aqui também, né? Eu digo assim, eu escrevi o livro, mas eu não quer dizer que eu saiba ele de cor, né? Mas para mim foi uma surpresa encontrar uma literatura de uma pessoa da Inglaterra, William King. Eu tenho falado sobre ele bastante nos últimos meses. O William King... Primeiro, Emanuel, tem uma coisa que eu sempre digo assim, eu acho que a gente aprende história na época errada da nossa vida. A gente aprende história para decorar, para passar em prova. E a gente decora, faz a prova e no dia seguinte não lembra mais nada, né? E geralmente a gente aprende história, sei lá, do Brasil, não vou saber em que ano que é, sei lá, 5º ano, 6º ano, a história do mundo na outra etapa, e a gente não faz as conexões, a gente não amarra aquilo que... Por que os nossos antepassados vieram para o Brasil? Tá, o que estava acontecendo na Europa no mesmo momento, né? O que acontecia aqui no mesmo momento? Então, acho que a história a gente aprende na época errada. E o William King, e aí, dizendo isso, eu nunca gostei de história, tá? Acabei aprendendo a história com o tempo. Mas o William King, ele fazia uma crítica aos filósofos do cooperativismo. Ele dizia que as pessoas enfeitavam muito a fala do que é uma cooperativa, como ela funciona, né? Um filósofo, de fato, né? As pessoas que refletiam sobre a vida. E ele dizia, nós precisamos traduzir o que é o cooperativismo para uma pessoa do dia a dia, um pedreiro, um carpinteiro, um jardineiro, ele dizia. E uma frase que ele usa, e eu tenho ela numa das orelhas aqui do livro, que é: todos os dias precisamos ir a uma loja comprar artigos de primeira necessidade. Por que não iríamos à nossa própria loja? Ele fala também, todos os dias temos que levar nossos filhos à escola. Por que não teríamos a nossa própria escola? Puxa, com essas duas frases dele, eu fico pensando, para que a gente tem que ficar dizendo que é uma sociedade de pessoas unidas voluntariamente, com objetivos comuns, que as pessoas já ficam pensando, o que ele quer dizer com isso, né? Mas se a gente usa essa expressão dele, por que não teríamos a nossa própria escola, nossa própria loja? Ou no nosso caso, né? Por que sermos clientes de um banco?
porque não podemos ter a nossa própria instituição financeira com preços adequados, com produto adequado, com relacionamento próximo, podendo fortalecer o que tem em cada região. Se a gente for pensar, é muito fácil hoje a gente baixar um aplicativo do celular e ser cliente de um banco digital. A pergunta que eu faço é a seguinte: um banco digital, ele vai conseguir perceber? Nós tivemos agora as enchentes do Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Qual é a preocupação de um banco digital com a realidade daquela situação? Não vai ter nenhuma. Ele vai partir do princípio que se a pessoa perder o celular, ela vai comprar um outro celular, vai atualizar o aplicativo e vai continuar operando. Tá, mas e o que existe além disso? E quantas perdas, que dificuldade tem por trás? Então, se nós olharmos a atuação de uma cooperativa pelo aspecto de ser proativa, a cooperativa tem a preocupação de fato, desenvolver uma região. Talvez, pegando esse exemplo das enchentes, fique mais claro para a gente entender. Um banco digital não tem nenhuma ação para ajudar a reconstruir. E quando a gente olha a história da Alemanha e do Japão no pós-guerra, quem reconstruiu a Alemanha e o Japão no pós-guerra foram as cooperativas de crédito. Se a gente olhar agora a guerra da Ucrânia, o Manfred já relatou que quem está fazendo a diferença na Ucrânia são as cooperativas de crédito. Porque os bancos, principalmente se forem estrangeiros, o que eles vão fazer durante a guerra? Vão fechar as agências, vão se recolher, vão se retirar de lá. Qual é a empresa que, em sã consciência, vai querer ficar num país que está em guerra? Olhando agora a situação também no Oriente Médio. Isso a gente não para pensar. Quem é que fica na região num caso de dificuldade? As cooperativas. Tá, mas por que as cooperativas ficam? Porque somos nós. Não tem como uma empresa que é nossa sair, sendo que nós vamos continuar morando na própria região. Então, acho que essas reflexões são importantes, e quando a gente fala de essência, de propósito, a gente tem que tentar entender assim, essas diferenças, fazer uma análise bem crítica, né? E baseado na reflexão do William King, por que não teríamos a nossa própria empresa, a nossa instituição financeira, a nossa escola, né? Eu acho que são esses os grandes diferenciais que tem, e esse olhar local e regional faz toda a diferença. Se nós olharmos cooperativas que atuam em grandes centros ou no interior dos municípios, uma cooperativa que atua numa região turística, ela muda totalmente o viés dela para o turismo. Se a região é do soja ou se é de arroz, ela muda também. Então, essa adaptação regional. Durante a pandemia, um dado que a gente praticamente não falou, só no Rio Grande do Sul foram doados 20 milhões de reais para o enfrentamento ao Covid. Provavelmente muitos colegas não sabem disso. Por quê? Porque não se faz mídia disso. O interesse não é ser marqueteiro, né? Dizer assim, doamos 20 milhões, né, para hospitais, para entidades. Nós temos o Fundo Social, no último ano foram 40 milhões. Mais de 40 milhões. Mais de 40 milhões de Fundo Social. A pergunta que eu faço, a gente enxerga na TV o Criança Esperança, um belo projeto da Globo. Quanto o Criança Esperança destinou agora esse ano? 14 milhões. Nós, 40 no Fundo Social. E muitas vezes o próprio colaborador não reconhece esse diferencial, nem sabe como ele funciona, né? O Criança Esperança foram 100 e poucos projetos do país inteiro. E a gente olha o Fundo Social, às vezes, numa região da cooperativa, 200 projetos Só numa pequena região. Né? Então, são assim, pequenos diferenciais que a gente tem, e talvez a principal questão é nós próprios reconhecermos esses diferenciais. Eu digo assim que quando alguém entra no Sicredi, ou quando a gente convida alguém para ser associado, a gente conta tudo o que tem de bonito, né? Distribuição de sobras, participação da assembleia, atuação local e regional, atuação nas entidades, patrocínio em eventos, um monte de coisa, né? Produtos com preços mais adequados, e assim vai indo, vai um monte de coisa. Quem olha de fora pode pensar assim, puxa, isso aí parece uma pirâmide, né? Porque quando é perfeito demais, a gente tende a duvidar, né? Sim. E a gente pode, se alguém perguntar, pois se for uma pirâmide, ela já existe há 120 anos. Ou até mais, né? Se a gente olhar da Europa, até mais tempo, né? Sim. Mas, de fato, talvez, o que a gente precisa fazer ao falar de propósito, essência, escolhermos o que a gente vai falar. Porque se a gente quer falar de tudo,
Pode ser que quem esteja nos ouvindo não tenha o interesse de saber de tudo. Pode ser que a gente assuste a pessoa e ela vai achar que é uma pirâmide também, né? E a gente não vai ser efetivo. Eu pego um exemplo que aconteceu durante a pandemia. Eu estava numa live em Alegrete e eu usei o exemplo da França, né, que 60% do mercado financeiro da França é movimentado em cooperativas. No dia seguinte veio uma pessoa que já era associada, ele já era alguém que a cooperativa visitava de forma recorrente, e ele trouxe 2,5 milhões de aplicação para a cooperativa. E a justificativa dele é: eu não sabia que na França as cooperativas têm 60% do mercado financeiro. Aquilo para mim assim acendeu uma luz no sentido de o quanto nós temos que ter o repertório todo ele presente para nós. A gente tem que saber de todos os diferenciais, mas para aquele associado, para ele era importante saber que na França ou em outros países do mundo é forte. Para algum associado, o fundo social é importante. Para um outro é a educação. Para um outro é o produto. Para o outro é a assembleia. Para o outro é um patrocínio, né? E a gente tem que saber desse repertório, conhecer a pessoa e saber o que para ela sensibiliza. Porque se a gente quiser despejar o todo, não vai fazer sentido. Ela vai achar que é pirâmide, né? Então, mas, assim, exemplos a gente tem de monte. Falta muitas vezes a gente se dar conta. E se a gente for olhar, hoje 40% dos colaboradores têm menos de 2 anos de casa. Quantos dos colaboradores, eventualmente, ainda estão naquela fase de tentar descobrir assim, será que isso tudo que o Emanuel conta é verdade, né? Será que isso aqui eu vejo aqui é fato? Porque leva um tempo para a gente se dar conta de fato, né? Eu entrei em 92, até que eu percebi que o Sicredi era um lugar diferente e virou a chave para mim, levou uns 10 anos. Olha aí. Eu me pergunto assim, como é que a gente faz para com os colaboradores não precisar levar 10 anos? 10 anos, isso. Claro que era um momento diferente, a gente falava menos de cooperativismo, mas com certeza demora um tempo até todos nós nos darmos conta, né? E cada um passar a ser protagonista e falar mais do Sicredi também, né? Eu falo hoje, né? Mas a minha expectativa é que todos os 40 e tantos mil colaboradores possam falar também sobre cooperativismo, né? Porque a propaganda boca a boca é a melhor coisa no Sicredi ou no cooperativismo, né? Não é mídia de TV, de rádio, de jornal. As pessoas se convencem pelos depoimentos que a gente escuta, né? Acho que leva um tempo também a gente entender o que é o Sicredi, né? Porque acho que todo mundo já passou por uma situação na hora de justamente isso, falar do Sicredi para outras pessoas. Aí a pessoa fala, é o Banco do Agro, é o Banco dos Colonos, é uma financeira, e aí a gente tenta explicar, a pessoa não entende, a gente se embanana. E acho que esse momento, o teu livro e tantos outros movimentos que a gente vê na instituição nos ajudam a cada vez mais entender o que é o sistema cooperativo, como funciona e o destaque, como a gente consegue levar isso. E aí também só queria complementar, quando tu citou os exemplos, né, o Fundo Social, entre outros, é o 7º princípio ali na prática, né, o interesse genuíno pela comunidade não é algo marqueteiro, não é algo, né, de oportunismo para divulgar, mas senão que é algo que está muito enraizado, né, no sistema cooperativo. Né? E aí, falando do Banco do Agro, eu lembro que por vezes eu escutava essa questão, eu não me associo do Sicredi porque o Sicredi é agro. Na época eu não tinha resposta, hoje eu tenho resposta. Hoje, o que eu digo? Talvez muitos não saibam, hoje 25% do PIB do Brasil é agronegócio. No Rio Grande do Sul, 40% do PIB é agro. Hoje eu vejo como um orgulho dizer que o Sicredi é agro, porque o estado do Rio Grande do Sul é agro. Se a gente olhar, Santa Catarina é agro, Mato Grosso é agro, Paraná é... A grande maioria dos estados brasileiros é agro. E sermos reconhecidos como uma instituição do agro é muito bom. Tá ótimo. Mas o que a gente muitas vezes tem que ter como resposta para uma pessoa que diz, mas o Sicredi é agro? Perguntar assim, mas tu sabia que 40% do PIB do estado é agronegócio, do Rio Grande do Sul, ou 25% do país? Possivelmente a pessoa não sabe disso. Aí quando tem essa resposta, agora entendi. Né? Porque ser uma instituição que é do agro num país que é agronegócio faz toda a diferença, né? Perfeito.
Um outro ponto de destaque no seu livro é a riqueza, né, das informações quanto à biografia de tantas pessoas, e a gente já citou aqui alguns nomes que atuaram nessa trajetória. O que te levou a pesquisar a vida dessas pessoas que passaram e fortaleceram, né, o cooperativismo ao longo desses anos? Essa é uma questão bem interessante. Eu comentei antes que os questionamentos que tinham lá na Pioneira de, puxa, só se fala do Amstadt, mas sozinho ele não fez nada, porque ele conquistou como fundador, de fato, da Sicredi Pioneira, mas a partir da Sicredi Pioneira ele circulou por várias cooperativas, ou melhor, em vários municípios, e em vários municípios ele estimulou a criação de cooperativas. Mas ele ia lá, fazia uma palestra, e no momento seguinte ele ia embora e alguém fundava a cooperativa. Então faz sentido essa fala de que ele não atuava sozinho, ele encontrava lideranças locais que iam depois levar adiante as ideias dele. E uma parte por conta disso, eu pensei assim, puxa, deixa eu contar a história num sentido de não ter um único herói. Legal, a gente reconhece o Amstadt como uma grande liderança, mas e se a fala dele fosse só uma fala, sei lá, vazia, se as pessoas não acreditassem nele, se no momento seguinte as pessoas não continuassem? Então tem muitas pessoas que atuaram, né, no momento que ele ia embora, pegava a mulinha dele e ia embora, pessoas que continuavam fazendo o trabalho e depois, mais adiante, quando ele caiu da mula e ele passou a viver numa cadeira de rodas, os últimos 15 anos da vida dele em cadeira de rodas, e ele não atuou mais. Ele mandava cartas ainda, né? Mas tinham pessoas que continuaram fazendo isso. E mesmo assim, daí passada a época do Amstadt, a gente tem os outros períodos que também tem outros protagonistas, como Mário Pruel, o Roberto Rodrigues. Eu destaco no livro algo que não tem em nenhuma literatura também, os nomes das pessoas no Banco Central que foram as que colocaram o seu cargo quase à disposição, correram o risco de demissão. Eu entrevistei um deles, ele disse assim, olha, pediram minha cabeça, pediram meu cargo mais de uma vez, ele disse. Ele nominou dizendo que o representante da FEBRABAN, na época, que era uma pessoa muito ligada ao governo, pediu para o Banco Central desligar a pessoa que estava apoiando o cooperativismo. Então, também esse registro eu fiz de quem foram as pessoas importantes do Bacen. E a gente, muitas vezes, pode até estar convivendo entre elas e não dá valor, né? Então, e aí tem um aspecto importante, se a gente fala em 120 anos, a primeira coisa é que não tem um sócio fundador de 120 anos atrás. Então, se nós estamos aqui hoje é porque houveram várias gerações, várias pessoas, algumas importantes, famosas, mas vários anônimos, né? Várias pessoas que dedicaram sua vida, foram gerente de uma cooperativa, ou presidente, e que se a gente tentar pesquisar hoje nem vai encontrar nada, né? E foi um pouco por conta disso, assim, de demonstrar o quanto nós somos, de fato, uma instituição feita por pessoas. Em Nova Petrópolis tem um pinheiro milenar. E aquele pinheiro é interessante porque ele precisa de 8 pessoas com os braços abertos para abraçar ele. E a reflexão que a gente pode fazer é assim, puxa, se tem 1000 anos, quanta gente teve a oportunidade de cortar aquele pinheiro enquanto ele era pequeno e ele não estaria lá hoje? Né? Se ele está hoje lá é porque ninguém derrubou. Por vezes a gente vê uma figueira grande, centenária. Puxa, quanta gente passou embaixo daquela figueira e pode ter pensado assim, puxa, aqui daria um belo lugar para construir a casa. Eu estou precisando de um lugar para construir um galpão, uma garagem, mas ninguém derrubou, está lá, né? Então, se nós hoje estamos embaixo, e aí o nosso símbolo do planejamento estratégico é a árvore, né? Se nós estamos embaixo dessa árvore hoje, é porque ninguém cortou ela. E fica muito evidente nos períodos da história do cooperativismo que em várias oportunidades as pessoas tiveram tudo. Era assim, um ambiente perfeito conspirando para, vamos parar com isso aqui? Vamos desistir? A gente está perdendo tempo aqui, né? Então, houveram vários momentos em que deve ter dado vontade das pessoas desistirem. E não desistiram. E aí, pegando na lógica dos nomes, nós estamos aqui hoje. Se nós fôssemos escrever essa história dessas décadas atuais aqui, eventualmente os nossos nomes vão aparecer lá na frente.
e outros vão aparecer para frente também. Então, eu acho que nesse sentido, assim, e eu fecho o livro com uma frase que eu repito muito: uma história centenária só se constrói quando nós reconhecemos que não fazemos nada sozinhos. E por vezes a gente cai no engano, né? O ego faz com que a gente vá para um lado, não, mas porque aqui na minha região, os associados, o movimento com a cooperativa, porque confiam em mim. Eu fico quietinho ali, mas a gente sabe que não é isso, né? Acho que de fato é essa construção coletiva. Eu sou oriundo de uma cooperativa que o presidente tinha 37 anos de mandato, ele faleceu durante o mandato. Para nós, né, eu convivi todo esse período com ele, para mim, ele era o grande líder da cooperativa. E para mim, no momento que ele falecesse, seria a ruína da cooperativa. E não foi. E eu assumi, permaneci como presidente da Pioneira por 7 anos, saí, a Pioneira continua lá também. Então, isso mostra o quanto o cooperativismo é muito mais forte, e o cooperativismo é muito maior do que um CPF, né, ou de uma pessoa, e de fato é a soma do coletivo, né? E eu acho que isso é o lado legal do cooperativismo. A gente enxergar, e se a gente fosse pensar, eu sei que na Central Nordeste tem uma parede com tijolos, e eu gosto de pensar que cada um de nós é um tijolinho na parede. Eventualmente algum colocou 2 tijolos, 3, mas cada um de nós é um tijolinho nessa construção coletiva, né? Não é uma parede única, né, pré-moldada lá, não. Cada um de nós é um tijolo dessa construção, né? Legal. E aí, aproveitando também esse gancho, né, de que a gente faz algo coletivo, a gente vai abrir então nesse momento para os colegas aqui que estão presenciais, que queiram fazer alguma pergunta aqui para o Márcio Porte. Podemos aproveitar então este momento. Vamos lá? Tudo bem, Márcio, eu sou a Vitória. A minha pergunta, tudo que o senhor colocou aqui durante a sua fala ficou muito contemplado, né, quando você deu o exemplo da questão da Ucrânia, né, de outros momentos também de dificuldade, né. Quando a gente olha para a história do cooperativismo, de como ele surgiu e de como ele se desenvolveu, a gente vê que está muito conectado com períodos de escassez e de dificuldade. Na sua opinião, qual foi o período mais crítico, né, para o cooperativismo financeiro no Brasil e por quê? Perfeito. Essa é uma bela pergunta e, de fato, a gente fala muito sobre essa questão de que as cooperativas se fortalecem em períodos de crise. Porque a origem lá na Alemanha é justamente em período de escassez, de fome, de guerras, revoluções. Eu falo, o Paulo também sobre isso, a gente nem se dá conta, mas as cooperativas surgiram no meio lá da Napoleão Bonaparte, né? A gente estuda na história, né? As guerras prussianas e outras coisas, as conquistas de território. Então, as cooperativas surgiram naquele momento de dificuldade, de fome, de miséria, né? E se a gente olhar aqui para o Brasil, e talvez seja um motivo pelo qual aqui no Brasil nós somos tão menores do que em outros países. O que eu vou falar, eu imagino que seja essa questão, porque se a gente olhar na Alemanha, Itália, cerca de 25% do mercado financeiro da Alemanha e Itália é movimentado em cooperativas. Na Holanda, 40%. Na França, 60%. Estados Unidos, 10%. Puxa, 10 não é muito, mas pelo tamanho da economia americana, é bastante, né? E aqui no Brasil, a gente hoje consegue já falar em 7%, 8%, depende do indicador. E por que eu acho que o nosso indicador não é do tamanho do indicador da Alemanha, Itália, outros países? E eu diria que é por conta das décadas de 60, 70 e 80 também, que foi ali o período do regime militar. A gente simplifica e fala que é regime militar, daí a gente imagina que é repressão, né? A gente tende a colocar a culpa em alguém outro, mas na prática tinha uma série de fatores, as cooperativas elas estavam desreguladas, com pouca fiscalização, tem muitos registros de cooperativas mal administradas, cooperativas de falcatrua, né? Felizmente, quando a gente olha os registros, essas de falcatrua eram cooperativas Lusati, não eram as Raiffeisen. Cooperativa Lusati era como se hoje fosse uma cooperativa de livre admissão. Vamos só afastar a questão, não estou falando nada do passado, mas no passado a legislação facilitava muito a criação de cooperativas mútuas e as pessoas se associavam e nem sabiam
quem geria a cooperativa. Então, eu diria que quando o Banco Central foi criado, em 64, ele tentou colocar ordem na casa, e ao colocar ordem na casa, grande parte das cooperativas desapareceu. A inflação era alta, né? Na época, hoje a gente fala em inflação de menos de 10%, na época estava em 60% ao ano, e as cooperativas tinham limitações. O governo federal limitou a taxa de juros para concessão de empréstimo. Então, a inflação era de mais de 60% e as cooperativas podiam emprestar cerca de 20% ao ano. Puxa, tem 40% de defasagem, né, de prejuízo. Com isso, as cooperativas começaram a dar prejuízo e, ao dar prejuízo, o passo seguinte ninguém mais queria assumir como presidente, ninguém mais queria ser o tesoureiro ou o diretor da cooperativa. Então, houve também uma escassez de lideranças. Então, esse período eu diria que foi o mais difícil. Tanto é que, ali por 1965, existiam só no Rio Grande do Sul algo em torno de 60 cooperativas. E, passados 15 anos, existiam só 14 ainda. Das 60 cooperativas por ali, tinham só 14 atuando. Então, ali que a maior parte das cooperativas deixaram de operar e esse período foi o mais complicado. E se a gente for olhar quando que a gente recuperou o mesmo estágio de desenvolvimento anterior, talvez lá pelos anos 2000, né? A virada ali do século que a gente, de fato, conseguiu restabelecer aquilo que na década de 60 a gente tinha perdido. Então, para mim, é muito claro que esse período é o mais difícil. E eu fiz referência à Argentina antes. A Argentina, para as cooperativas de crédito, vive este mesmo momento da década de 60 nosso aqui. Eles não conseguiram evoluir na legislação para as cooperativas de crédito, eles estão naquele estágio. E felizmente aqui a gente evoluiu, né? E vamos seguir evoluindo, então. A resposta não é rápida, né? Tanto que essa parte do período das décadas de 60 e 70, se vocês olharem também, procurarem literatura, vocês não vão encontrar livros sobre isso. Eu consegui, de novo, graças à pandemia, um contato com uma pessoa do Banco Central de Belo Horizonte, Marcos Pinheiro, que escreveu, ele tem vários livros que estão no ambiente virtual, né, gratuitos do Bacen. O último acho que foi lá por 2006. E ele estava em home office e eu acionei ele e ele me passou relatos, relatórios, dados, registro de relatórios de inspeção de cooperativas. Então, hoje é um período da história também registrado. Então, é mais uma parte da história que, se vocês procurarem em qualquer lugar, não vai ter a década de 60 e 70. Por isso que a gente simplifica muito a fala, porque não está registrado. Agora está. Agora a gente não pode mais dar chute. Agora a gente tem dados aí, fatos para falar sobre isso, né? Muito obrigada, Márcio. Obrigado. A gente tem uns colegas também que estão acompanhando remotamente, né? Então tem alguns comentários, né, que estão muito orgulhosos de pertencer ao sistema Sicredi, ao sistema cooperativo. E aqui a gente tem uma pergunta também, acho que vai muito de encontro a esse último comentário, né? Para você, Márcio, qual é o símbolo que mais representa o cooperativismo na sua trajetória no Sicredi? Um símbolo? Agora ficou uma palavra dúbia aí, né? Em termos de símbolo, né? O que mais representa o cooperativismo? Eu diria que essa questão do fortalecer o que cada região tem de melhor, que a gente fala muito sobre isso, a gente muitas vezes não se dá conta disso, né? Como é que eu ajudo empreendedores de uma região a transformarem a realidade? Vou pegar um exemplo aqui, não sei se é bem nessa linha, mas eu vou exemplificar essa questão do desenvolvimento local. Teve um determinado momento lá da história na Sicredi Pioneira que nós cogitamos fechar uma agência no município de Linha Nova. Linha Nova tinha na época 1.500 habitantes, é um município próximo ao município de Feliz, e as pessoas, o que elas faziam? Já existia Sicredi lá, né? As pessoas iam para o município de Feliz, retiravam a aposentadoria lá, compravam no supermercado, iam na farmácia, compravam roupa, no final do dia voltavam para o município delas com as sacolas carregadas. Com isso, o comércio desse município ele não se desenvolvia. Sim.
E o Sicredi, num ano dava, eu lembro os números, 10 mil positivo de resultado, no outro ano era 10 mil negativo. E aí teve um ano que deu um assalto, ainda deu quase 100 mil na época. Puxa, 100 mil há 15, quase 20 anos atrás, né? E aí a gente passou a refletir assim, pô, se as pessoas desse município estão indo para o município vizinho, lá tem o Sicredi também. Vamos fechar essa agência aqui. Porque se eles não querem, né, eles querem... E é um município que se emancipou justamente do município de Feliz. Então, e eles mantiveram essa relação de dependência. A gente fez uma reunião com a comunidade, eu lembro, chamamos padre, pastor, cabeleireiro, farmacêutico, prefeito e alguns vereadores, porque no município de 1.500 habitantes, o cabeleireiro, ele é uma liderança. Né? E a gente fez a reunião e, gente, olha, nós estamos avaliando, isso foi primeiro com eles, nós estamos avaliando fechar a agência aqui. O que a gente pensou? Nós vamos tentar mais um ano antes de fechar e depois a gente vai sentar para avaliar aqui. E aí na assembleia seguinte, com toda a população, que vai todo mundo, num município pequeno, é uma assembleia que dava 600 pessoas, num município de 1.500 pessoas, toda a população estava ali, economicamente ativa, e a gente falou, gente, olha, não faz mais sentido do jeito que está, vocês estão saindo, estão indo para outro município. Lá tem Sicredi também. Então a gente fecha e vamos parar com esse jogo aqui. Só que, ao mesmo tempo, o que a gente fez para potencializar? Contratamos uma palestrante motivacional, lembro até hoje dela, ela fez vários trabalhos para a Pioneira, e ela fez várias palestras de motivação na época. Procuramos integradores de frangos também, porque era um município, são extremamente propriedades rurais bem pequenas. Procuramos integradores de frango também para tentar estimular novas culturas no agro naquele município. Hoje, eu diria que é um município que, se eu tivesse que escolher ir morar lá, eu diria, eu vou. Mudou o município. Então, se for pegar assim, um símbolo do cooperativismo, a transformação, e aí se tiverem oportunidade uma hora dessa irem para a linha nova, vocês vão ver como é um município bonito. E lá no passado, 2007, 2008, a gente chegou a cogitar fechar porque não tinha nada e as pessoas não manifestavam o desejo de que houvesse algo naquele município. Hoje é um lugar legal para se morar. Eu digo isso é fruto do cooperativismo. Se o Sicredi tivesse decidido fechar lá, continuaria o município, digamos assim, numa mesmice, vamos chamar assim, né? Então, acho que essa transformação que a gente consegue fazer no cooperativismo, a gente não enxerga isso de uma hora para outra. Sim. São coisas que é uma semente que a gente planta hoje, assim como nós temos agora a expansão para vários outros estados e municípios, é uma semente plantada hoje que a gente vai perceber a colheita talvez 20 anos depois. Porque a transformação ela não é tão rápida assim, né? Mas eu diria que, se for nessa linha, a pergunta essa é uma coisa que me ocorre, assim, é um dos aspectos que o meu orgulho é o como a gente transforma uma região, como a gente enxerga cada região como única. E não tratar, se a gente for pensar num banco, os bancos, quando tem um cenário de crise, a partir de São Paulo, Brasília, eles mandam fechar a carteira de crédito. E tem vários municípios do Brasil, principalmente os pequenos, que eles não sofrem tanto com crises políticas, econômicas, como cidades grandes. No interior, a economia continua acontecendo. Eu digo, as pessoas, elas escutam o noticiário, desligam o rádio, desligam a TV e vão trabalhar. Ela não fica ali esperando que alguém faça por ela, né? Então, a cooperativa, ela percebe, opa, mas peraí, nesse município não tem crise, vamos continuar emprestando normal. Os bancos não, eles fecham geral para o país inteiro. Muito bom. Bom, certamente a gente passaria a tarde inteira aqui escutando e conversando e trazendo as questões aqui para o Márcio, mas infelizmente a gente está caminhando para o momento final aqui desse bate-papo. Eu queria pedir para você fazer então algumas considerações finais, falando um pouquinho para a gente quais são os grandes desafios que tu enxerga para o cooperativismo de crédito aqui no Brasil daqui para frente. Eu tenho uma frase que eu uso muito, né? Está inclusive no livro. Tem um livro com o título Mitigando o Desafio do Desconhecimento. Para mim, quando eu escutei de um associado ele dizendo que o maior concorrente do cooperativismo é o desconhecimento, aquilo para mim fez todo sentido. É algo que eu nunca tinha parado para refletir
Até então eu dizia que o maior concorrente era um banco privado, público, né? E a partir dali, isso foi em 2014, a partir de lá, eu comecei a falar sobre o desconhecimento como um grande concorrente do cooperativismo. E é interessante que hoje, quando eu participo de eventos, palestras, dos mais diferentes lugares, eu vejo hoje pessoas dizendo o desconhecimento é um grande concorrente do cooperativismo. E por que eu digo isso de escutar hoje as pessoas falando? Esses dias eu comentava com o Thiago da Pioneira sobre isso, né, o presidente da Pioneira. Uma fala plantada desde 2014, de forma recorrente, tudo que é palestra que eu fazia desde 2014, eu uso o desconhecimento. E aí um vai lá e compra e gosta da ideia e fala adiante, vai indo. Gente, levou quase 10 anos para isso virar uma coisa assim que é recorrente as pessoas falarem do desconhecimento. A reflexão que eu faço é quanto tempo a gente precisa repetir as mesmas coisas se a gente quiser mudar alguma cultura. Se a gente quiser fazer com que a população entenda o que é o cooperativismo, o quanto a gente tem que ser muito consistente e insistente em repetir sempre a mesma coisa. Porque por vezes a gente fala de uma coisa hoje, amanhã eu falo de outra, daí eu falo de outra, agora daí a gente não ganha força. E ao falar do desconhecimento, uma das nossas grandes fortalezas é sermos um conjunto de muitas cooperativas, 105 cooperativas. Mas ao mesmo tempo, o que acontece? Cada cooperativa ela fala da sua individualidade. Aqui na minha região eu faço isso, lá na outra região eu faço aquilo. E pouco nós mesmos falamos do todo. Puxa, nós somos a 6ª maior instituição financeira do país, quando a gente soma o todo. Nós somos o 2º maior no agronegócio, a 4ª melhor empresa para se trabalhar. Só que quando cada um olha só a sua individualidade, o seu umbigo, quando eu digo, a gente perde força. Se eu quiser falar do que eu estou fazendo aqui no município X, ao invés de dizer do tamanho do todo, a gente perde a oportunidade de dizer somos a 6ª maior. Mesmo estando aqui tão perto de ti, nesse município, nós somos a 6ª maior instituição. Então, essa questão do desconhecimento, para mim, ela é algo que a gente precisa vencer. E aí não diz respeito à mídia, não é televisão, não é campanha. É como é que a gente tem uma fala em cada um de nós que valorize o fato de sermos locais, mas ao mesmo tempo importantes em nível nacional. E isso passa por cada um de nós saber da importância do cooperativismo e do Sicredi. E aí se a gente pensar assim, puxa, não faz sentido um colaborador do Sicredi ter conta em outra instituição financeira. Porque se nós decidimos ter a nossa própria instituição financeira, por que eu vou ser cliente do Nubank, por exemplo? Então, eu estou sendo incoerente. Então, vejo que mesmo esse desafio nós temos internamente também. Porque nós temos, eventualmente, situações de colaborador que tem conta em outra instituição. Sim. Então, como é que a gente fortalece aquilo que é nosso? Se, como diz William King, se precisamos ter uma instituição financeira e decidimos ter ela para nós, por que eu estou indo no concorrente também? Então, eu digo assim, o desconhecimento, e o interno e o externo, né? E lembrando de novo, se 40% dos colaboradores são novos, como é que a gente fortalece essa jornada, essa cultura do cooperativismo, primeiro dentro de casa? Porque se a gente precisa falar para fora, primeiro nós temos que ter dentro. E a propaganda boca a boca, né? O contar a história, as experiências é o que faz toda a diferença no dia a dia, né? Muito bom, muito bom. E esses momentos assim também nos ajudam a vencer esse grande desafio do desconhecimento, certamente. E eu fico feliz de saber que o Emanuel leu o livro várias vezes, ele está craque aqui já no livro, né? Virei piada já. Mas eu tenho um assessor de cooperativismo de Passo Fundo, ele disse assim, olha, eu achava que eu sabia bastante do cooperativismo, ele falou, mas depois de ler o livro, eu sei muito mais, e agora já me apelidaram o Padre Amstad de Passo Fundo. Então eu acho esse lado bem legal. E eu lembro um momento em que a Carla acionou, a Carla está aqui do ladinho, né? Dizendo assim, nós estamos gravando vídeo sobre o Amstad, sobre o Raiffeisen, né? E queremos gravar um vídeo de 2 minutos e meio sobre o Raiffeisen, e a Carla disse, a gente se deu conta que a gente não tem 2 minutos e meio de conteúdo para falar. E esse aspecto é importante porque muitas vezes a nossa fala sobre algo, sobre o Sicredi, sobre o Raiffeisen, Mário Cru, que tem o busto aqui do lado,
muitas vezes a nossa fala ela é muito superficial. A gente sabe, é aquele que tem o busto aqui, né? Mas se a gente tivesse que contar um pouquinho de quais foram as inspirações dessas pessoas, a gente não consegue. Se a gente for falar sobre os pioneiros Rochdale, a nossa fala ela não dura um minuto. Nós acabamos sendo muito superficiais, né? Então, espero que o livro contribua nesse sentido, né? Para deixar isso eternizado também. Eu fico tranquilo e não esperava, né? A repercussão tão positiva do livro, né? Porque não era esse o objetivo, mas que bom, eu fico feliz com os que já leram, né? E que gostaram da leitura, né? Como eu nunca gostei de história, eu acredito que eu consegui escrever alguma coisa leve, né? Também, né? Com certeza, com certeza. Márcio, a gente gostaria de te agradecer pela generosidade de aceitar esse convite aqui conosco. A gente sabe que tua agenda é bastante concorrida e como um sinal de agradecimento por tu estar aqui conosco neste momento, compartilhar sobre o livro, a gente gostaria de te entregar este presente. Nós reunimos aqui produtos dos nossos associados que estiveram aqui durante a Semana do Cooperativismo, na Feirinha do Cooperativismo, aqui no Centro Administrativo Sicredi. Então, tem vários itens aqui que são de associados e que nós procuramos valorizar, né, porque são eles que fazem a nossa vida, então, seguir aqui no sistema cooperativo. Para quem tá assistindo não está vendo, essa cesta é linda, né? Tá muito bonita essa cesta aqui. Muito obrigado. Tem até um Amstrad aqui, um bonequinho pois da é. Ali, Muito obrigado pela oportunidade, pelo interesse na pauta aí. Obrigadão, Emanuel. Obrigado você pela presença aqui Gratidão conosco. também à Fundação, né, pela oportunidade de falarmos sobre esse assunto nesse dia, fechando a semana. Fechando com chave de ouro a Semana do Cooperativismo. Isso aí. E aí, então, fica o convite para os colegas lerem, então, o livro do Márcio e seguirem nesta jornada para compreender melhor o cooperativismo financeiro e nos conectarmos cada vez mais com o nosso propósito. Por isso, eu reforço o convite aqui para que façam o curso Essência do Cooperativismo, está disponível lá no Sicredi Aprende. E além de fazer o curso, a gente relembra aqui o nosso desafio de convidar e incentivar mais um colega, um associado ou um amigo para fazer também a formação. Porque você mais um somam muitos, né? Agradecemos também aqui em nome da Gerência de Cooperativismo, Inclusão, Diversidade e Equidade. Agradecemos a todos os colegas das cooperativas, das centrais e aqui do CAS, que abraçaram conosco essa ideia e concretizaram essa Semana do Cooperativismo. Foi um baita desafio, né? E o resultado foi muito legal, muito satisfatório. E seguimos juntos, espalhando a nossa essência aos quatro ventos, contribuindo assim para vencermos o nosso grande desafio, como o Márcio falou, que é o desconhecimento, demonstrando como o cooperativismo de crédito é um modelo de organização econômica e social capaz de gerar prosperidade e desenvolvimento para as comunidades. Muito obrigado, um abraço e até a próxima Semana do Cooperativismo. O cooperativismo impulsiona, mais que uma filosofia, é uma forma de atuar na vida que movimenta tudo à sua volta. O cooperativismo nos move, nos motiva a agir com sustentabilidade. Nos faz querer propagar o bem coletivo. Por ele, a gente lança uma semana em que sua essência é impulsionada. E quem leva isso ao mundo é você. Porque espalhando esse movimento, todos ganham. Esse é o ar que a gente respira aqui. Nessa semana, respire, inspire, faça parte da Semana do Cooperativismo 2023 e espalhe nossa essência aos quatro ventos. Semana do Cooperativismo 2023, de 16 a 20 de outubro. Você mais um somam muitos.